Podemos entrar nesse momento tão específico e tão importante para nós. Queridos, quando Jesus ele veio para Israel, quando Jesus ele veio para os seus, a nação de Israel estava dividida, estava em caos, estava numa situação muito complicada. E essa situação não era ou não é diferente da que nós estamos enfrentando nesses dias. A nação de Israel estava ansioso por um Salvador. Havia uma promessa de salvação, havia uma promessa de alguém que iria fazer a diferença na vida dos judeus. E quando o Messias, o enviado, o Cristo, se apresenta como aquele que poderia trazer, e era a resposta para tantos outros. Todos achavam e tinham uma expectativa em Jesus, em que ele fosse um líder religioso, em que ele fosse um líder político, em que ele fosse um líder capaz de enfrentar a tirania de um governo atual. Mas Jesus ele não era esse líder religioso, Jesus não era esse líder político, Jesus ele não iria enfrentar politicamente, religiosamente a tirania do governo atual, porque o reino de Jesus não pertence a este mundo, o reino de Jesus pertence ao reino dos céus. E quando Jesus ele inicia todo o seu ministério, quando Jesus ele inicia todo o seu propósito, ele confronta não só os religiosos, não só os políticos, mas a realidade de todos aqueles que um dia pararam para ouvir as suas palavras. Não tinha um religioso sequer, não tinha um político sequer que tivesse tanta autoridade, tanta precisão nas suas palavras como Jesus teve, surpreendendo todas as classes. A realidade brasileira hoje está totalmente dividida. Há uma inquietação do povo, esperando que algo aconteça. Há uma divisão religiosa e uma divisão política no Brasil. Grupos religiosos e grupos políticos acabando se dividindo em prol de A e em prol de B, em prol de direita e em prol de esquerda. E esquecendo que a salvação não vem de A e nem vem de B. A salvação não vem da religião, a salvação não vem da política, a salvação vem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, porque Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus. Isso quer dizer que não é o inferno que tem que ir, é a igreja que tem que avançar, é a igreja que tem que se posicionar, é a igreja que tem que ocupar o seu espaço. Mas o que mais interessante é que a igreja ela está adormecida na pandemia, ela está adormecida na quarentena, ela está acomodada, ela está confortável em suas quatro paredes. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser igreja, mas ser igreja ativa, ser uma igreja, mas ser uma igreja que ora, uma igreja que busca a vontade do Rei dos Reis, uma igreja que busca a vontade do Senhor. Há uma guerra espiritual monstruosa no reino espiritual. Existem os que militam a favor de direita, existem os que militam a favor de esquerda, mas a igreja, o corpo de Cristo na terra, não tem partido. A igreja, o corpo de Cristo na terra, é exclusiva de Jesus.
Você não precisa guerrear uma guerra que não é sua. Você precisa guerrear a guerra que é constituída por Cristo. A sua e a minha luta não é direita nem a esquerda. A nossa luta é o reino dos céus e vidas que estão indo para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto muitos estão levantando bandeira, o evangelho tem sido envergonhado. A palavra de Deus não tem sido pregada. Porque tem se falado muito disso e daquilo, mas não tem se falado do que é e que deve ser falado. Deixe para os soldados, deixe para os militantes. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma bandeira. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem um propósito. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma missão. E não é esta a missão da igreja. E não é este o propósito da igreja. Para isso nós precisamos entender que o novo nem sempre é melhor do que o velho. Queridos, quando nós falamos sobre igreja, nós encontramos um padrão de novo e um padrão de antigo. E é isso que nós precisamos nos ater. Será que o nosso padrão de igreja está semelhante ao padrão da primeira igreja? Porque o que nós vemos é o que seria de novo sem o velho. Se você começar a analisar e perceber que para que haja algo novo é necessário que a gente tenha o velho, o antigo como padrão, como um ponto de partida. A religião está perdida, a política está perdida, está sem rumo. E o que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos se estabelecer nos padrões novos ou nos padrões antigos. Mas pastor, as coisas estão se renovando a cada dia, é verdade. Mas o que seria como nós poderíamos estabelecer novos padrões sem ter um ponto de referência do antigo? Para que a gente possa estabelecer algo, para que a gente possa desenvolver algo, melhorar algo, é necessário ter um protótipo. O que é um protótipo? É um padrão, é algo que a partir dele se faz outras coisas, ou se evolui em outras coisas, ou se desenvolve em outras coisas. Para que a gente saiba o que é certo ou errado, nós precisamos ter um padrão. Mas qual é o padrão da igreja? Qual é o padrão da política? Qual é o padrão da religiosidade? Para nós estabelecermos que algo está avançando para ser melhor, nós precisamos ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida da igreja? O ponto de partida da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o nosso padrão. A gente costuma dizer que o vinho velho é melhor do que o novo, não é verdade? É comum alguns móveis velhos serem consideravelmente melhores do que o novo. Então um padrão novo nem sempre é melhor. Algo novo vindo nem sempre é melhor do que o que já existe. Mas como é que nós podemos avaliar isso? É preciso ter o velho, é preciso ter o antigo, é preciso ter o protótipo, o ponto de referência. Como nós saberemos o que há de padrão na sociedade? Se os costumes da sociedade estão corretos, estão certos, nós precisamos ter um ponto de partida.
Como é que eu vou saber que a minha família está sendo muito bem constituída? É preciso ter um ponto de partida. É ou não é? Já prestou atenção que muito do que acontece na sua casa é o reflexo do que acontecia na casa dos seus pais? Você já prestou atenção nisso? Por quê? Porque você tem um padrão pré-estabelecido. E a partir daí você passa a avaliar. Será que o que eu estou fazendo? Será que como eu estou educando? Será que como eu estou me relacionando com os meus filhos, com o meu cônjuge, está funcionando? Ou o padrão que eu tenho trazido é um padrão falho? Mas existe também qualidades no antigo, não existe? Como, por exemplo, a educação que os nossos pais nos deram. Nós estamos falando de educação, não de grau de escolaridade, de informação, porque muitos dos nossos pais não eram formados, mas sabiam educar. Muitos dos pais hoje formados não sabem educar. Então tem um ponto de partida, mas não sabe usar esse ponto de partida. É necessário desenvolver um protótipo ou estabelecer um protótipo com um padrão. A partir daqui é que eu vou fazer tudo certo. E o padrão e o protótipo da igreja qual é? Cristo. É a partir dele que você vai estabelecer a sua casa. É a partir dele que você vai estabelecer a sua família. É a partir dele que você vai estabelecer a sua vida pessoal, o seu relacionamento interpessoal e principalmente na sociedade. Porque a sociedade está carente de pessoas que de fato sejam cristãos. Porque quando alguém se apresenta como um cristão, o que acontece? Você que em algum momento já se apresentou como um cristão, qual foi a reação dos não cristãos em relação a você? Xiii! Eita, pronto, já sei. Ah, mais um. Com certeza não, né? Com certeza isso não aconteceu com você aqui da comunidade cristã Berechit. Mas infelizmente, isso acontece em alguns lugares. Queridos, o padrão, ele nem sempre saiu como se planejou. O melhorar o padrão nem sempre sai como nós planejamos. E isso aconteceu com a igreja, sabia? Isso aconteceu também com a igreja. A igreja ela tem um protótipo, a igreja ela tem um padrão, sabe qual é? A igreja primitiva. Repita comigo, a igreja primitiva é a minha referência de igreja. É através dela que eu sei se eu sou igreja ou se eu não sou. Amém? Por ela nós chegamos até o que somos. Mas de alguma forma o resultado não está saindo como Cristo planejou. A igreja moderna, ela não se assemelha muito à igreja primitiva. Vamos partir da origem. Vamos lá no início da igreja. Onde inicia o projeto igreja? O projeto igreja inicia no livro de Atos dos Apóstolos. E ela dá início com algo que se contrasta com a igreja moderna. Sabe o que é? É que os cristãos, eles permaneciam reunidos e ardentemente fiéis a tudo que Jesus tinha ensinado. Será que a igreja moderna ela está parecida com a igreja primitiva? Será que os irmãos estão vivendo, permanecendo reunidos em comunhão e com o ardor no coração, no peito, pela fidelidade dos ensinamentos da palavra de Deus?
Após a ressurreição de Jesus, ainda no livro de Atos, ele se apresenta aos seus discípulos e Jesus afirma aos seus discípulos que eles iriam receber o Espírito Santo de Deus. Imagine Jesus ressuscitando, já ressuscitado, e agora se apresentando aos seus discípulos. E agora indo ao encontro deles, agora em forma corpórea. E dizendo: olha, eu estarei subindo aos céus, mas vocês irão receber o Espírito Santo de Deus. Ele fez uma promessa e ele cumpriu com essa promessa. A igreja de Jesus Cristo tem por obrigação ter o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, a combustão, é o Espírito Santo de Deus, o conselheiro, é o Espírito Santo de Deus, aquele que dá o time, o tempo certo, a hora certa das coisas acontecerem. Sem o Espírito Santo de Deus você não é. Graças a Deus que a igreja está ouvindo. Graças a Deus. Queridos, homens simples como eu e você, por intermédio do Espírito Santo, realizaria o ID do Senhor com autoridade e intrepidez. Isso porque foi nos dado o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não tem autoridade nem intrepidez para pregar o Evangelho. Mas você já recebeu o Espírito Santo. Você precisa agora usar dessa autoridade. Você agora precisa usar dessa intrepidez, dessa coragem, dessa ousadia para se falar de Jesus. E para sofrer em nome de Jesus. Você mais do que nunca, você precisa do Espírito Santo para enfrentar essa guerra espiritual que está travada no Brasil. Você mais do que nunca precisa do Espírito Santo para lhe capacitar, para lhe dar força, para lhe impulsionar a não desistir, não abrir mão da sua fé. Porque os dias são maus, aparentemente bons, disfarçadamente bons, mas em breve toda a maldade será revelada. E sem o Espírito Santo de Deus você não terá autoridade para suportar. Sem o Espírito Santo de Deus você não vai ter intrepidez para ainda assim falar de Jesus, testificar de Jesus. Logo em seguida, algo surpreendente acontece quando todos estavam reunidos comemorando uma festividade que nós conhecemos como Pentecostes. E nesse momento o apóstolo Pedro, um homem simples e iletrado pela influência do Espírito Santo, sabe o que ele faz? Ele anuncia as verdades do reino de Deus. Ele anuncia a necessidade do arrependimento do perdido, a confissão dos nossos pecados, bem como as virtudes que Jesus, em sua missão redentora e salvadora, nessa pregação do apóstolo Pedro, mais de 3.000 vidas se converteram. Algo surpreendente no livro de Atos. E quando essas 3.000 pessoas, agora rendidas a Cristo, agora entendendo a sua condição de pecado, agora entendendo a sua necessidade de se reconciliar com Deus, mediante Jesus Cristo. E agora o que fazer com essas pessoas? E agora o que serão dessas pessoas? O plano de Jesus já tinha sido traçado. Já tinha sido preparado homens para isso, mulheres para isso.
Mas eles não seriam capazes de realizar essa obra se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Por isso ele disse: ficai em Jerusalém, para que do alto vocês recebam as virtudes do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja só é igreja. A igreja só é igreja porque tem a intervenção direta do Espírito Santo de Deus. É Ele que te traz ao templo, é Ele que te move o coração para identificar as tuas necessidades, o teu clamor, é Ele que traduz a tua oração, é Ele que interpreta os teus sentimentos. É Ele que revela a liderança, o que está acontecendo na tua vida. E muitas vezes você fica: meu Deus, como é que Ele sabe? Não é Ele que sabe, é o Espírito Santo que sabe. É Ele que conduz a tua vida à presença do Senhor Jesus. É Ele que consola, muitas vezes enxugando as tuas lágrimas. É Ele que convence das suas ações de pecado. É Ele que te mostra as verdades sobre o juízo de Deus. Você consegue entender isso? Sem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, tu não é igreja. E você precisa se relacionar com o Espírito Santo. Você não pode deixar Ele de fora da tua vida. Você precisa, em toda decisão que você tomar a partir de hoje, consultar o Espírito Santo. Perguntar se Ele concorda, se você vai comprar isso ou aquilo. Sobre a decisão que você tem que tomar amanhã, você já consultou ao Senhor? Já consultou o Espírito Santo? Já falou com Ele o que é que Ele acha, o que você deve fazer ou o que você não deve fazer? Porque era assim como homens simples, iletrados, não tinham formação, mas eram cheios do Espírito Santo. Porque a igreja não pertence, apesar de ser constituída por homens, não pertencem a homens. A igreja pertence a Cristo. E é por isso que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja em templos. A igreja de Jesus Cristo é a igreja em praças. A igreja de Jesus Cristo é a igreja até perseguida. Mas ela jamais vai deixar de ser igreja. Ainda que venham decretos de fechem as portas, não vai deixar de ser igreja. Porque você é igreja onde quer que você esteja. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Você é igreja, aonde quer que você seja, aonde quer que você esteja, você é igreja. Você é comunidade cristã Berechite. Aonde quer que você esteja, você é igreja. E você precisa aprender a ser igreja. Você precisa começar a andar com o Espírito Santo sendo igreja. Porque quando a perseguição vier, quando as negativas vierem, você não vai deixar de ser igreja. Glória a Deus. Queridos, com toda essa operação do Espírito Santo, com toda essa obra feita por intermédio do nosso irmão e apóstolo Pedro, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mais de 3.000 almas, pessoas, vidas rendidas a Cristo. Com isso surge a primeira igreja, que é conhecida como a igreja primitiva. A primeira igreja surgiu ali, uma pregação de um homem simples. Não era formado, mas era cheio do Espírito Santo de Deus. Quem aqui se acha incapaz de pregar a palavra de Deus? Se você se acha, Pedro também se achava.
Se você se acha incapaz de ser instrumento de Deus para a salvação de outrem, Pedro também se achava. Afinal de contas, nós estamos falando daquele que um dia negou a Jesus Cristo 3 vezes. E agora um homem cheio do Espírito Santo de Deus, agora não está mais negando, mas agora está afirmando com ousadia, com intrepidez, com coragem, dizendo: as palavras que eu estou dizendo aqui, um dia foi dita por Jesus Cristo. O meu mestre, o meu Senhor, o meu Salvador, aqueles a quem vocês crucificaram, é este Jesus que eu estou pregando e estou anunciando hoje. Sem o Espírito Santo de Deus, você é um covarde. Sem o Espírito Santo de Deus, você é uma covarde. Mas com o Espírito Santo de Deus, você tem ousadia, você tem coragem. Amém? Queridos, anda com o Espírito Santo de Deus. Dependa do Espírito Santo de Deus. Clame pelo Espírito Santo de Deus. Se revista com o Espírito Santo de Deus, para que você ande sobre esta terra de forma diferente. Como era a igreja primitiva? Alguém sabe dizer? Como era, pastor, a igreja primitiva? Sim, a palavra de Deus nos ensina. Abra no livro de Atos, capítulo 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Perceba como era a igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perceba que eles não dizem da doutrina de Jesus Cristo, mas da doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram fiéis à doutrina de Cristo. Eles eram instrumentos fiéis de Deus. Não adulteravam a palavra de Deus a seu bel prazer. Eles falavam o que tinham aprendido, e mediante o Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam o quê? Juntos. Palavra de Deus. E tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseveravam unânimes todos os dias. Aonde? No templo, na igreja, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Palavra de Deus. Perceba a dinâmica que era a igreja primitiva. Quando nós falamos da igreja primitiva, nos vem à mente a comunidade cristã. Porque era uma comunidade cristã. Todos tinham tudo em comum. Eles tinham prazer na comunhão. Eles mantinham constantemente a oração, o partir do pão. Sabe aquele juntar a panela? Era desse jeito. Eles eram especialistas em juntar panelas. Rapaz, o irmão ali está passando necessidade. Olha, irmãos, vamos se reunir aqui e vamos almoçar todos juntos. Cada um leva um arroz, leva um macarrão. Todo mundo comia, todo mundo se saciava e ninguém passava fome. Todos repartiam o que tinha. Eles tinham prazer na doação. Eles tinham prazer na comunhão. Sabe por quê? Porque eles oravam. Ainda que dentro de casa, mas estavam orando uns pelos outros. E quando se reuniam no templo, louvavam alegremente, glorificavam a Deus alegremente. E sabe o que a palavra do Senhor diz? Que diariamente Deus acrescentava novos convertidos àquela igreja. O povo olhava e dizia: rapaz,
essa comunidade cristã é diferente das outras comunidades. Aonde a política não chegava, Cristo chegava. Aonde os líderes não chegavam, o Espírito Santo de Deus chegava. Muita fome, muita desgraça, muitas pessoas passando provações e privações, mas quando se convertiam, encontrava na igreja a base, o sustento para as suas vidas, não só fisicamente, como também espiritualmente. E assim se fortalecia a igreja, a primeira igreja de Cristo. E a palavra do Senhor diz que todo dia ia se acrescentando novas vidas, ia crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Vocês perceberam que muito pouco se falava em pregação aqui? Mas a atitude deles testificava de pessoas convertidas. Eles testificavam que eram novas criaturas em Cristo Jesus, porque assim diz a palavra de Deus: se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Viver uma novidade de vida é uma responsabilidade minha e sua, que somos igreja. Viver uma novidade de vida, viver uma forma diferente, é uma responsabilidade minha e sua, que temos o Espírito Santo de Deus. Amém? Na igreja primitiva, não só os apóstolos viviam de forma exemplar, como também toda a comunidade cristã. Sabe aquela historinha que só quem pode dar exemplo, só quem deve dar exemplo é liderança, é pastor, é bispo, é apóstolo? Não! Todos tinham a mesma mentalidade. Todos tinham o mesmo compromisso. Todos viviam em santidade, em oração continuamente. É engraçado que muitos só conseguem orar se o pastor mandar, não é? Só consegue viver uma vida mais ou menos se tiver alguém com um chicotezinho, um negocinho assim para tangendo. Olha, não é assim não, porque se não tiver, corre frouxo. É impressionante. Tem pessoas que para manter-se santo é necessário ter alguém puxando, levando, trazendo para lá e para cá. Queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a primeira igreja, todos tinham prazer na oração, todos liam a Bíblia, todos compartilhavam, não tinham medo de iniciar o culto lendo a Bíblia, orando, porque todos participavam do mesmo discipulado, porque todos comiam do mesmo pão, porque todos estavam juntos, porque não tinham vergonha um dos outros, ao contrário, todos estavam glorificando a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tem uns que dão um amém mais forte, outros dão um amém mais fraco. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, todos mantinham uma vida de oração e santidade. Quer ver um exemplo? Ainda no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 3, versículo 1. Palavra de Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. A hora nona, para você que não sabe, corresponde às 3 horas da tarde. O que é que Pedro e João estavam fazendo às 3 horas da tarde? Estavam indo em direção à igreja para orar. Estavam indo ao templo para orar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa vir à igreja às 3 horas da tarde para orar. Sabe por quê? Porque você tem uma igreja dentro da sua casa. Você tem uma igreja onde você trabalha. A igreja para você orar, o seu lugarzinho secreto para você falar com Deus, é o lugar onde você determinar que seja.
Pode ser no banheiro, pode ser na cozinha, pode ser no quintal, pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser aonde for, contanto que você busque o Senhor. Contanto que ainda que você esteja com a esponja de prato nas mãos, ainda que esteja com a vassoura na mão, ainda que esteja com a caneta na mão, você esteja buscando ao Senhor, esteja orando ao Senhor. Pedro e João, às 3 horas da tarde, estavam indo orar. Uma vida de oração determina muito nas nossas vidas. Muda a história das nossas vidas. Amém? No momento em que Pedro e João se dirigiam à igreja para orar, olha o que acontece. Um homem coxo, paralítico, de nascença, desde o ventre da sua mãe, todo dia era levado por alguém e ficava nas escadarias lá do templo, mais direcionado ali na porta, no portão de entrada, chamada a Porta Formosa, para pedir esmola. Olha que engraçado, que interessante. Quando ele enxerga Pedro e João, acho que algo chama a atenção dele. Quando ele se depara com Pedro e João entrando no templo, ele diz: opa, eu estou aqui para pedir esmola. Certamente o apóstolo Pedro, o apóstolo João, já que são apóstolos, certamente tem dinheiro, porque todo apóstolo tem um carro novo, porque todo apóstolo tem uma casa nova, porque todo apóstolo recebe muito dinheiro da igreja, e assim ia. E aí o camarada chama ele, o coxo paralítico, chama Pedro, chama João e diz: dai-me uma esmola. Para a glória de Deus, eles pediram, aquele coxo pediu as pessoas certas. Para a glória de Deus e para a glória deles. O que é mais importante disso tudo é que quando aquele paralítico chama a atenção de Pedro e João, João e Pedro fazem a mesma, chama o coxo e diz: ei, agora olha para mim. Olha nos meus olhos. Gente, é necessário você que é igreja. Se alguém chamar a tua atenção, se alguém te pedir uma ajuda, você precisa ter autoridade para dizer: olha para mim. Ei, olha para mim. Sabe por que você precisa ter essa autoridade? Porque você é a igreja. Porque é através de você que Deus vai ser glorificado. Agora, para isso, você precisa estar com o Espírito Santo de Deus. Porque se você não estiver com o Espírito Santo de Deus, você vai ser envergonhado. Tanto vai ser envergonhado como vai fazer vergonha ao Evangelho, a Cristo e à igreja. Quando o apóstolo João e o apóstolo Paulo diz: olha para mim, eu fico imaginando aquele coxo dizendo: agora sim, agora eu vou receber uma oferta, agora eu vou receber uma esmola, que nem o cego vai desconfiar. Agora a oferta vai ser grande. E eu fico imaginando aquele coxo olhando para eles naquela maior expectativa: o que é que será que eles vão me dar? Diga para a pessoa que está perto de você: sabe o que é que você tem que dar às pessoas? Você deve dar o que realmente tem valor. Amém? Queridos, nós sabemos que Pedro era um simples pescador. Ele nasceu em uma comunidade pesqueira. E como nós sabemos, tudo que ele tinha de valor eram suas redes e seus barcos. Era tudo que ele tinha de valor. E como apóstolo, tudo que tinha e vinha por mediante o que ele tinha era da igreja. Como apóstolo, ele apenas administrava, ele não era dono do que tinha. Mas ele administrava tudo, ou seja, ele não tinha nada. Mas ele tinha algo que era mais precioso do que qualquer bem,
do que qualquer dinheiro. Sabe o que era? As virtudes do Espírito Santo de Deus e o poder que há no nome de Jesus Cristo. Dinheiro nenhum paga as virtudes do Espírito Santo. Dinheiro nenhum paga você viver uma vida de autoridade na presença do Senhor. Olha o que é que ele diz. Atos 3, versos 6 e 7. Disse Pedro, eu fico imaginando aquele coxo já esperando, estirando a mão para receber a esmola. Mas diz aí, olha, disse Pedro, eu não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos, articulações, nervos, ossos se firmaram. Você sabe o que é isso? Ele disse, olha neguinho, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu sou um homem tão simples como você. Talvez até você já tenha estudado mais do que eu, mas se encontra nessa situação porque a nossa política não nos dá uma qualidade de vida para você. Mas eu tenho algo que é mais precioso na minha vida, e eu vou te dar de graça, porque a palavra do Senhor diz, dai de graça, o que de graça recebeste. O que eu tenho na minha vida é mais precioso do que qualquer moeda que você poderia ganhar. O que eu tenho na minha vida é mais precioso do que tudo que você pode ter. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, ele sabia o que ele tinha. Ele sabia a importância e os valores que ele tinha. Ele sabia o quanto era importante a presença do Espírito Santo de Deus. Ele sabia a autoridade que há no nome de Jesus. E ele diz, olha, levanta. Tal autoridade nós só tínhamos visto com Jesus. Quando Jesus olha para um paralítico e diz, levanta, imediatamente o paralítico levantou. Agora nós estamos vendo Pedro dizendo a mesma coisa, levanta. E não só levanta, anda. E naquele momento, quando ele pega na mão do coxo, eu fico imaginando, sabe, aquela unção passando de Pedro para aquele coxo, e ele sentindo os pés meio que de boneco, meio de pano, se endireitando e sentindo aquela... E de repente ele está de pé. Não teria moeda, não teria dinheiro nenhum que pudesse pagar uma cirurgia para aquele coxo. Mas aquilo que Pedro tinha foi suficiente para mudar a vida daquele homem. O que você tem é suficiente para mudar a sua vida. O que você tem é suficiente para mudar a família. O que você tem é suficiente para mudar uma sociedade. Você tem as virtudes do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem o poder que há no nome de Jesus e que você pode fazer uso. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, será que não há mais poder no nome de Jesus Cristo? Ou somos nós que não temos mais crido em seu nome? Será que as virtudes do Espírito Santo foi exclusivamente para a igreja primitiva? Ou será que somos nós que vivemos diferentes dos cristãos primitivos? Somos nós ou é o Espírito Santo de Deus e o nome de Jesus que mudou? Certamente nós mudamos. Certamente nós não somos mais iguais como os cristãos primitivos, porque eles viviam a plenitude do Evangelho. Eles não viviam enganando a si mesmo. O poder do nome de Jesus não mudou.
As virtudes do Espírito Santo de Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. Foi você que mudou, foi eu que mudou. Foi a igreja moderna que mudou. É tempo de voltarmos a viver. A igreja, ela precisa voltar a viver e testificar o poder e as virtudes que há disponível para quem crê. Você precisa começar a acreditar que se tiver alguém enfermo na tua casa, você vai orar e essa pessoa vai ser curada. O problema é que a gente começou a acreditar muito no disque entrega da farmácia. Não tem problema não, a gente dá uma ligadinha e tudo vai ser resolvido. A gente começou a entregar toda a nossa confiança nas pessoas, nas coisas, e deixamos de nos recorrer em primeiro lugar a Deus, achando que Deus já não é mais capaz, porque afinal de contas a ciência está aí porque Deus permitiu, e se Deus permitir não vamos incomodar mais Deus, né? Não está sendo assim ultimamente? Ou não? Será que as pessoas estão se recorrendo a Deus como de fato deveria? Será que os cristãos hoje têm tido essa fé prática, fiel e verdadeira, a ponto de ver as coisas acontecerem de fato? Como seria diferente? Como seria diferente se toda vez que nós orássemos, as orações fossem respondidas de imediato, não é verdade? Ah, Jesus! Como nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Como nós precisamos aprender com a igreja primitiva. Quando vivemos em oração e santidade, impactamos vidas e glorificamos a Deus. Se você, igreja, começar a viver uma vida de santidade e de oração, não só a sua vida vai ser impactada pelo poder de Deus, mas você também vai impactar outras vidas. Pedro e João estavam orando e estavam indo orar, mas eles já tinham uma vida de oração. A prova é que eles não chegaram nem a entrar no templo. O milagre já aconteceu na porta. Queridos, vamos imaginar. De repente você está saindo da sua casa, está vindo à igreja. Você saiu da sua casa, você está na rua da sua casa. Quando você dobra a esquina, você dá de cara com alguém largado no chão. Ou uma crise epilética, ou uma doença, ou talvez até embriagado. Talvez uma pessoa que está com um problema depressivo. Talvez uma pessoa perdida, sem saber o que fazer, que rumo vai tomar. Eu gostaria que você pudesse imaginar o que os cristãos da igreja primitiva fariam no seu lugar, nesse lugar. Eles iriam deixar para lá? Ou você acha que eles iriam lá procurar saber, entender o que está acontecendo e orar e fazer o que o apóstolo Pedro fez? Eu não tenho a solução, mas eu sei quem tem. Em nome de Jesus, seja curado agora. Você acha que os irmãos primitivos iriam fazer isso? Eu também acho. Agora vamos imaginar se isso acontecesse com você. Você faria isso? Você desceria do seu carro, da sua moto, do seu ônibus, e você faria algo por alguém que estava necessitado, ainda que isso fosse tirar o seu tempo, ainda que fosse ocupar você por algum tempo? Você abriria a sua boca para declarar o nome de Jesus naquele lugar, no meio daquelas pessoas?
Porque se você não fizesse isso, você tem uma dívida com os irmãos primitivos. Porque eles teriam coragem, e talvez eu e você não. Você consegue entender que nós temos uma dívida com a igreja primitiva? Que você e eu temos uma dívida com a igreja primitiva? Que eles tinham um compromisso com o reino muito mais do que eu e você temos. Porque nós temos a cultura do achismo. Não, eu acho que... Não, mas eu acho que talvez não... Não, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Queridos, a única coisa que aqueles cristãos da igreja primitiva tinham em mente era glorificar a Deus através das suas ações. Atos capítulo 3, versículo 8 e 11. E saltando quem? O paralítico, o coxo que foi restaurado às suas pernas, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele aonde? No templo. Sabe o que foi que aquele coxo fez? Depois que ele foi curado, na presença de Pedro e João, ele tinha todos os motivos para sair correndo e desejar fazer o que ele nunca pôde fazer. Agora que eu estou andando, agora que eu estou correndo, eu vou querer ir para todos os lugares, eu vou querer ir para todos os cantos que eu nunca na vida fui. Mas sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele entrou na igreja com Pedro e João. Você tem noção do que é isso? Ele entendeu. Se a solução veio por intermédio de vocês, e vocês estão indo ao encontro daquele que me curou, eu quero conhecê-lo. Eu quero me relacionar. Você começa a entender como é fácil pregar o evangelho? Pedro e João pregou. Pedro pregou, 3.000 pessoas se converteu. Agora Pedro só disse uma coisa: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Foi o suficiente para aquele homem se converter. A palavra do Senhor diz que ele entrou andando no templo e saltando. Ele entrou depois que passou pela porta pulando. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque o seu problema foi resolvido. Sabe o que acontece? Todo o povo o ouviu andar e louvar a Deus. Aquele aleijado entrou dentro da igreja fazendo uma zoada, que não foi brincadeira. Mas pense numa zoada santa. O camarada que não andava agora estava pulando, saltitando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Eu era coxa, agora estou andando. E conheciam ele, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo. Ficaram pasmados. Botando a mão no queixo e levantando. Como é que pode? Nós conhecemos a história desse mendigo. Nós conhecemos a história desde que ele era garoto, aqui na Porta Formosa. Todo dia traziam ele aqui para pedir esmola. E como é que ele agora está aqui dentro? Está assim de pessoas na porta da igreja. Se é que você me entende. Só esperando um milagre que seja feito por você, para ele poder entrar na igreja. Está assim de pessoas querendo vir para a igreja, mas porque ainda não cruzou o seu caminho. Que quando cruzar o seu caminho cheio da presença do Espírito Santo, você vai dizer: olha, eu não tenho nem estudo, nem ouro, nem prata, até o cartão não está comigo. Mas eu tenho uma coisa que outra pessoa não tem. Eu tenho uma coisa que os empresários não têm. Eu tenho uma coisa que direita e esquerda não tem. Eu tenho uma coisa que ninguém tem.
Eu tenho Jesus Cristo, Filho de Deus, o Nazareno. E é no nome dele que eu creio que o teu problema será solucionado. Que essa situação vai mudar. Você precisa crer nisso. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você precisa crer nisso. Para essa pessoa chegar em casa e ligar para você, mulher do céu, homem do céu. Aquilo que você me falou está acontecendo. Aquilo que você me disse está acontecendo. Deus está agindo na minha vida e na vida dos meus. Deus está resolvendo o meu problema. Eu quero saber aonde você congrega. Eu quero saber aonde você aprendeu isso. Aí você vai dizer, olha, é num lugar tão pequeno. É num lugar tão simples. Lá nós não temos ouro. E lá nós não temos prata. Mas nós temos algo que tem muito lugar aí que não tem. Nós temos o Espírito Santo de Deus e nós temos a autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia. Você consegue entender isso? Aquele homem, ele entra no templo glorificando, louvando a Deus, fazendo festa. Porque alguém deu o que de fato tem valor. Ele deu o que ele de fato tinha. Mas você só pode dar se você tiver. Para você dar para alguém, você precisa ter. Deixa eu te dizer uma coisa, você já tem. Você já tem. O que você precisa agora é exercitar essa autoridade que você já ganhou. Parar de ter medo. Parar de achar que você não pode, porque você pode. Você tem autoridade para isso. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, as atitudes vêm antes que as palavras. As atitudes vêm antes que a palavra. A gente não terminou de ler o versículo, não foi isso? Vamos lá. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Atos 3, 8 ao 11. Andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera, e apegando-se o coxo, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Vem cá. O que foi que aconteceu? Me diz. Olha só, 2 homens de oração, um coxo recebeu milagre, a multidão agora quer saber, o que está acontecendo? De onde aconteceu isso? Como foi? Explica isso, porque a gente sabe quem é ele. É um camarada aleijado e agora está desse jeito. Vem cá, como foi que aconteceu? Rapaz, eu não sei não. Pedro e João. Aí chama os 3, se junta num apêndicezinho e pergunta, como foi que isso aconteceu, hein? Eu fico imaginando, nesse momento, eu acredito que Pedro, se tivesse uma rede social, João, se tivesse um Facebook, um Instagram, tivesse diz aí outros nomes, um Twitter, um WhatsApp, né? Essas redes sociais que eu não estou muito linkado nisso. Eu fico imaginando se ele não iria fazer umas selfies, né? Uns posts, estamos aqui juntos, reunidos com todo o povo, porque houve agora um grande milagre por intermédio nosso, e podem vir, que nós estamos aqui, e nós vamos orar por vocês, porque hoje é o grande dia da bênção, do milagre, e isso vai acontecer, né? Não,
Não, eles não fizeram isso. A população e o povo queriam que eles fizessem isso. Porque tem muita gente que acha que é por meio de si mesmo. Que a glória deve ser para ele, a honra deve ser para ele. Glória e honra só para Deus. Os cristãos primitivos não buscavam fama, não buscavam curtidas, muito menos likes. Tudo que eles queriam era glorificar a Deus, era cumprir o ID e perseverar no ensino da palavra, na oração e na comunhão. Eles estavam pouco se lixando com o que estavam falando deles. Eles queriam pregar o evangelho, eles queriam trazer o reino de Deus à tona, cumprir a missão, a comissão que Jesus tinha dado. Era isso que eles estavam focados. Eles não estavam focados em mídia, eles não estavam focados, sabe, em quantas visualizações teria. Não, quantas pessoas serão alcançadas. Isso é o mais importante. Eu não estou sendo contra aqui as redes sociais, eu não estou sendo contra aqui as plataformas de transmissão ao vivo, de transmissão seja lá o que for, não estou sendo contra. Mas isso não é o foco. Se preocupar com isso não é o foco. O que deve ser é vidas sendo alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Abra aí em Atos capítulo 3, versículo 12, dando sequência. E quando Pedro viu isto, aquele alvoroço, aquela multidão, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Olha que forma que Pedro anunciou o evangelho. Pois é. Quando as coisas começarem a acontecer na tua vida, quando você orar por alguém e um milagre acontecer e alguém chegar e dizer: rapaz, como foi isso que aconteceu? Olha, esse Cristo que muitas vezes eu preguei para você e você não aceitou, é Ele. É Ele. É no nome dEle. Quantas vezes você já negou, quantas vezes você não aceitou as mensagens que eu te mandei? Queridos, o apóstolo Pedro chega para a multidão e diz: olha, foi no nome daquele que vocês desprezaram. Pois é esse Cristo que vocês mesmos mataram. Foi através do nome dele que esse homem foi curado. Queridos, é dessa forma. Você não precisa ofender ninguém. Você não precisa, você só precisa mostrar a verdade. Porque está assim de pessoas querendo as bênçãos, mas não quer o abençoador. A palavra do Senhor diz que muitos se voltaram para Cristo. Meu Deus, nós desprezamos Ele, mas Ele continua operando. Ele continua fazendo milagres. Ele, de fato, é o Filho de Deus. Nós não precisamos pregar sobre igreja, nós nunca iremos ensinar isso. Não diga que a comunidade cristã é a melhor, mas diga que o Cristo que nós vivemos e pregamos, Ele é a fonte da verdade que há em nós. A consequência da comunidade cristã Bereshit crescer é consequência, de fato. É consequência das verdades que nós vivemos. E você precisa andar
como os irmãos primitivos andou. Eu disse aqui no discipulado semana passada que nós estamos desfrutando do livro de Atos. Tem sido maravilhoso. Eu incentivo você a começar a ler o livro de Atos, mas não leia como um curioso, leia como se estivesse estudando o livro de Atos. Leia querendo entender o que estava acontecendo. Peça ao Espírito Santo de Deus que seja derramado sobre você sabedoria e entendimento. E quando isso ocorrer e houver alguma dúvida, você tem um discipulado com seu pastor para você tirar todas as dúvidas. Amém? Como igreja moderna, nós temos uma dívida e um compromisso com a igreja primitiva. Somos o que somos e temos o que temos, porque tivemos exemplo para seguir. Então as mudanças que ocorreu na igreja não foi muito benéfica não, tá? A gente se perdeu muito. Quando eu falo a gente, é generalizando mesmo. Se perdeu muito da essência. Que Deus possa despertar-nos como igreja, pois já fomos revestidos pelo Espírito Santo, nós já temos o poder proeminente do nome de Jesus para libertar, para curar, para estabelecer o reino de Deus em nosso lar. E quando isso ocorrer, os nossos vizinhos também serão abençoados, a nossa cidade será abençoada e, por fim, a nossa nação será abençoada. Porque a palavra do Senhor diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Queridos, nós não temos justo governando o nosso país. Só há um justo que é Jesus Cristo. E aos que estão na liderança e aos que querem conquistar a liderança, cabe à igreja orar e clamar em nome de Jesus. Já existe pessoas pleiteando, lutando. Se você é igreja, o seu papel é orar. É orar. Porque amanhã ou depois, quando a corda arrebentar, você é que vai precisar da sua intimidade com o Senhor. Não tenho nada contra o partido, não tenho nada contra A nem B. Mas como pastor eu tenho a obrigação de dizer para você: não levante bandeira de homens, levante a bandeira do Senhor. Interceda, ore. Mas ore mesmo pela sua vida e pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus e só está lá porque nós colocamos. E só vai chegar se o povo colocar. Então é nossa obrigação orar. É sua obrigação interceder. A igreja primitiva, ela buscou ardentemente um socorro político, e o socorro político não veio. O socorro veio do alto, veio do céu. O socorro do mundo é do céu, não é da terra. O socorro do mundo não é da política, não é da religião, não é de A nem de B. O socorro do mundo, o Salvador do mundo é Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Foi Ele que deu a sua vida. Agora, qualquer outra coisa, se você é discípulo, se você é igreja, o seu papel é orar. Esteja orando, clamando. Se quer investir tempo, invista seu tempo orando, clamando. Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Porque nós não sabemos o que vai ser daqui a 5 anos. Nós não sabemos o que vai ser daqui a 10 anos. E vai ter muita coisa acontecendo nesses últimos 5, 10 anos. Você precisa estar firmado na rocha que é Jesus. Se você duvidar disso, minha filha, meu filho, em nome de Jesus,
Você precisa chegar em casa, anotar na sua Bíblia, anotar no seu caderno. Porque vai chegar o dia que você vai querer e não vai ter. Vai chegar o dia que você vai querer e não vai encontrar. Então, que o Espírito Santo de Deus, que Deus nos desperte como igreja. Nós já fomos revestidos pelo Espírito Santo. Nós já temos o poder que vem, que emana do nome de Jesus. E essa autoridade é para libertar, para curar, para estabelecer o reino de Deus. E é isso que eu declaro sobre a sua vida. A autoridade do nome de Jesus. Comece a andar debaixo dessa autoridade. Comece a viver debaixo da autoridade do direcionamento do Espírito Santo. Não ande perdido como o mundo está. Você deve ser luz, você deve ser sal. Como cristão, você deve ser luz, você deve ser sal. Não levante bandeira de ninguém, mas levante a bandeira do céu. Porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso socorro. Em nome de Jesus. Palavra